Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos ao Sereia da Vila. Hoje a gente vai falar muito de Copa São Paulo de Futebol Júnior, despedida de jogadores do Santos. Vamos falar também sobre a posse do Marcelo Teixeira, que aconteceu ontem, e também sobre o anúncio do nosso novo treinador, Fábio Carilli. Vamos começar então falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá para começar, dia 1º de janeiro tem a estreia da competição, mas o Santos mesmo só entra em campo no dia 4 de janeiro. O Santos, que tem sede em Diadema, tá no grupo 26, ao lado de Remo, que é o time que vai jogar na estreia, né? Água Santa e também Nova Venécia. E o Santos postou essa semana nas redes sociais os relacionados para jogarem a competição e irem em busca aí do tetracampeonato. Vamos conferir. Goleiros: Gustavo Jundi, Jackson, João Fernandes e Rodrigo Falcão. Laterais: Diogo Correia, JP, Pedro Ian, Robert e Souza. Zagueiros: André Klaus, Diego Borges, Matheus Matias, Samuel e Thiago. Meia: Balão, Bernardo, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Ian, Kevin Maltos, Martins e Miguelito. Atacantes: Enzo Monteiro, Felipe Laurindo, João Vitor, Luca Meireles, Matheus Xavier, Rodrigo César e Vitor Michel. Alguns desses jogadores estão estreando na competição pela primeira vez, mas para outros, vocês vão conferir aí nas imagens que passaram, né? Já jogaram a Copinha em edições passadas. O Santos, inclusive, foi muito bem em edições passadas, né? Na temporada 2022, chegou nas final e acabou perdendo, né? Acabou sendo vice-campeão para o Palmeiras. E nessa edição acabou sendo eliminado na semifinal pelo América Mineiro. E agora, partindo para falar de Sereias da Vila, 2 jogadoras se despediram do time nessa semana, né? Primeira, a goleira Ana Pia, ela agradeceu nas redes sociais pelos 2 anos que ela ficou no clube, né? Que ela viveu no clube, se despediu também da Nação Santista e disse que vai levar a torcida no coração. A outra jogadora que também se despediu essa semana é a Gi Fernandes. A Gi Fernandes, que quando chegou, subiu ali pro profissional do Santos, ela era atacante, ponta, mas conforme a necessidade do time, ela acabou vindo para lateral e acabou se encontrando nessa posição também, porque ela fez com maestria. Inclusive, ela fala disso também no texto de despedida. Mas um outro ponto em que chama muita atenção nesse texto de despedida dela, além de todas as coisas boas que ela viveu no Santos, é também a crítica em relação ao departamento de futebol feminino do Santos, né? A gente já tinha falado para vocês na segunda-feira que a Brena tinha falado sobre essa questão de departamento do futebol feminino do Santos, e a Gi Fernandes também criticou e fez uma ressalva ali que existem sim coisas que podem melhorar. Confira aí a nota dela. Acredito que foi um ano difícil para todos do clube, mas existem coisas que precisam melhorar no departamento para que as coisas sigam em frente com a qualidade que o Santos merece. As Sereias precisam de profissionais qualificados, gerindo e honrando o futebol feminino desse clube grandioso. Então, como nós vimos, né, mais um atleta então que reclamou aí, que fez uma ressalva sobre o departamento de futebol do Santos. A verdade é que, assim, a gente sentia essa diferença quando a gente via as meninas jogando no campo, né? Via que tinha alguma coisa errada, porque muitos jogos a gente jogava, assim, de forma deslumbrante, e no jogo seguinte a gente caía de rendimento de uma forma absurda, só que a gente não sabia do que estava acontecendo. E a verdade é que, assim, por mais que a gente soube de uma parte da história, tem muita coisa ainda que a gente não sabe, e eu também acredito que, não sei se vai vir à tona, se a gente vai saber ou não, mas a verdade é que muita coisa precisa mudar. O Santos, como eu disse para vocês no vídeo de segunda-feira, vai ter uma temporada de 2024 gigantesca no futebol feminino e precisa ter um departamento de futebol ali, num todo mesmo, muito profissional, para conseguir guiar as Sereias rumo ao sucesso e para que a gente possa voltar a ser referência no futebol feminino, né? O Santos é um dos times pioneiros na modalidade, então ter essa referência é importante, muito importante. O Santos perdeu isso, infelizmente, mas a gente ainda tem a esperança de que vai voltar a ser. Por isso a gente conta com o Marcelo Teixeira para fazer a parte dele também, né? O nosso novo presidente, que tomou posse, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, mas a gente conta com ele para conseguir colocar as Sereias da Vila de novo entre as favoritas nas competições e, claro, de uma forma muito profissional, porque, como eu disse no vídeo passado também, foi o amadorismo que nos trouxe até aqui. Então a gente precisa mesmo de um pouco mais de profissionalismo. O Santos merece como um todo, no futebol feminino, no futebol masculino e nas categorias de base também. E agora vamos falar sobre Carilli.
Fábio Carille foi anunciado ontem como novo treinador do Santos. E uma coisa bem curiosa é que depois que o Marcelo Teixeira tomou posse ontem, ele disse que a multa rescisória do Carille não foi paga. De acordo com ele mesmo, eu vou até mostrar aqui para vocês, ele disse: o Santos não tem hoje a mínima condição de fazer a multa contratual que existe. Então, houve um entendimento entre as partes e isso está superado. Bom, foi a única coisa que ele disse sobre o assunto, então eu acredito que houve uma conversa bem forte, poderosa aí, para que a gente não precisasse pagar essa multa contratual, né? E é um ponto interessante de se abordar, porque a multa era realmente bem alta, bem generosa e significativa. Inclusive, quando eu estava falando para vocês aí sobre a vinda do Carille ou não, né? Eu ainda comentei sobre a multa ser bem salgada. Mas enfim, o Carille chegou, foi anunciado ontem e o próprio presidente Marcelo Teixeira deu as boas-vindas para ele no Instagram. Confira. Demos início à reconstrução do Santos. Fábio Carille será o nosso comandante no caminho de volta às conquistas e dias de alegria a partir de 2024. Bom, eu acredito que não seja segredo para ninguém que o Carille, ele já tem uma passagem pelo Santos, né? Em 2021, inclusive, ele foi um dos grandes responsáveis pela permanência do Santos, né? No Campeonato Brasileiro, que naquele ano também brigou para não cair. Inclusive, a tatuagem que eu tenho é em promessa àquele Brasileirão que a gente, enfim, conseguiu escapar, né? Mas, de qualquer forma, o Rueda, ele deu uma entrevista depois que o Carille acabou saindo do Santos e disse que o Carille saiu mesmo por conta de um desentendimento que ele teve com o Edu Dracena, que na época era o diretor de futebol do Santos. Só que o próprio Rueda se arrependeu, né, desse desentendimento ter acontecido, dele não ter conseguido resolver, porque ele gostava do Carille e acreditava que o Carille tinha feito um bom trabalho. Vamos aos números, então, dessa passagem que ele teve no Santos. Foram 27 jogos com 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Nesse ano de 2023, os números dele no Vivarem Nagasaki, o time da segunda divisão japonesa, ele tem 42 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Ele deixou o time japonês na 7ª colocação da segunda divisão, né? E na época que ele treinou o Santos, ele deixou a gente, que estávamos inicialmente brigando para não cair, em 10º lugar com classificação para a Sul-Americana. Então, por mais que os números dele sejam bem próximos ali, né, de questão de vitórias e derrotas, ele só teve uma vitória a mais quando treinou o Santos, né, por mais que ele tenha tido 10 empates, a gente tem que considerar que ele pegou o time que já estava montado no meio da temporada, numa situação bem delicada e apertada, e conseguiu cumprir o principal objetivo na época, que era a permanência na Série A, e depois foi até mais longe, conseguiu vaga aí para a Sul-Americana também. Então a gente tem que entender que o cenário que o Carille chegou em 2021 é totalmente do cenário que o Carille vai encontrar esse ano. Eu sei que a nossa situação hoje pode estar um pouco mais complicada, só que a gente, olhando pelo lado positivo, o Carille vai chegar como um treinador que vai montar um elenco. Então ele vai ver as peças que ele vai aproveitar do atual elenco que a gente tem, ou pelo menos do que sobrou dele, e também as peças que ele as posições que mais vai precisar contratar, né, e junto com o presidente, pensando também na questão financeira do time que está um pouco limitada, ele vai buscar as peças que precisa. Então o Carille vai ter montar um time ali e vai começar um trabalho desde o início, vai fazer uma pré-temporada com o time, vai fazer todo um campeonato paulista com o clube, para quando chegar no campeonato brasileiro, ele ter um pouco mais de força ali para conseguir se dar bem na Série B também. Então a gente, por mais que queira criticar o Carille por achar que ele não seja o treinador ideal pelo momento, a gente tem que ver esses pontos, que a situação que ele pegou o Santos naquela época não é a situação que se encontra hoje. Então eu acredito sim que ele pode ter sucesso no Santos. Aí você vai me perguntar, é o estilo de jogo que você gosta? Não, não é o estilo de jogo que eu gosto, mas eu também não posso negar que, independente de qualquer coisa, é um estilo de jogo que também dá certo. Então a gente espera que o Carille também tenha muito sucesso no Santos, que ele consiga levar a gente de volta à primeira divisão, que com certeza vai ser o principal objetivo do time masculino do Santos em 2024. E olha, o Fábio Carille ontem foi no CT, conversou com o Galo e também disse suas primeiras palavras nesse retorno ao Santos. Confira. Motivado demais, muito feliz de voltar aqui em um lugar que eu me senti muito bem
no pouco tempo que eu trabalhei, né, e retornar aqui para mim é uma alegria muito grande, muito otimista de fazer um grande trabalho. As expectativas, os desafios, os melhores possíveis aí da gente se fechar aqui dentro, trabalhar sério, fazer uma montagem inteligente de um elenco aí para que a gente possa dar um resultado muito importante dentro de campo. E ainda sobre o time masculino, o empréstimo de William Bigode pelo Fluminense está muito bem encaminhado. O empréstimo seria de uma temporada e o Fluminense pagaria uma parte dos salários dele, o que nesse momento do Santos é muito importante e bem-vindo também, né? Lembrando que o William ele tem 37 anos, né? E ele tem metas pré-estabelecidas para uma possível renovação automática por mais uma temporada. Então, se ele cumprir as metas, pode ser que haja uma renovação. Caso ele não cumpra, não tem. Lembrando que em 2023 ele jogou pelo Fluminense e pelo Atlético Paranaense, clube pelo qual ele também estava emprestado, né, do Fluminense para o Atlético. E em 28 jogos ele marcou 4 gols. E aí, torcedor, será que é uma boa contratação? Comenta aí o que você acha dessa possível contratação que pode chegar por aí. E agora vamos falar de política, porque o Marcelo Teixeira foi empossado ontem ao lado do seu vice-presidente Fernando Bonavides. Lembrando que, como a chapa do Marcelo foi a única que teve mais de 20% dos votos, ele tem direito a eleger todos os conselheiros, então 100% do conselho vai ser escolhido pelo próprio Marcelo. E uma coisa para se falar também é que por mais que o presidente tenha tomado posse ontem, ele só pode de fato começar a assinar documentos oficiais a partir do dia 2 de janeiro, que é quando começa de fato o mandato dele. Foi eleito também ontem o Fernando Acaobi como novo presidente do Conselho Deliberativo, ele que vai assumir o lugar do Celso Jatene, que estava no comando ali desde 2021, né, durante a gestão Moeda. O Fernando, em 2022, chegou ao cargo de desembargador pelo critério do 5º Constitucional, uma classe do Ministério Público, e terá como primeiro vice o Roberto Luiz Barroso Filho e como segundo vice o delegado Oswaldo Mico Gonçalves. E um ponto interessante sobre o delegado Oswaldo Nico é que ele é um dos vice-presidentes também da Federação Paulista de Futebol. Bom, pessoal, essas foram as informações de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo sobre esses assuntos, o que vocês acharam da contratação do Carille, sobre a saída da jogadora, se vocês estão confiantes para verem os meninos jogando a copinha na próxima temporada, se vocês acham que dessa vez o título vem. Se você não for por aqui também, ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!